Legal. Ah, deixa eu pegar meu óculos para perto, gente. Agora estou usando óculos para perto. Meu, idade é foda. Tudo bem? Olá, E aí, beleza, Paulo? muito bem, tudo certo aqui, sim. E por aí? Você já usa óculos para perto ou só eu? Para perto, não. Para Eu, longe. na realidade, os meus olhinhos têm miopia, é para longe. Mas eu uso lente É mesmo? Sempre usou? há muitos anos já. Caramba! Eu comecei a usar óculos para perto agora. Inclusive, eu quero aproveitar a live, viu, gente, para agradecer, fazer propaganda das Chili Beans aqui. Você sabia que a Chili Beans aqui no shopping agora é ótica, Paulo? Eu vi uma propaganda Uhum. no Instagram mesmo sobre a Chili Beans, questão de promoções, Tinha uns consultas, óculos isso. muito legais de sol. Agora é ótica mesmo. Eu fiz esse óculos lá, faz o teste do olho, tudo, achou massa. E aí eu falei, vou fazer a propaganda mais. Tudo bem com você? Tudo fluindo bem, tudo Graças a fluindo. Deus aqui também. A Sheila, minha aluna. Certo? Você gosta quando seus alunos entram na live? Eu acho o máximo, Paulo. Não é muito legal? Sim, quando os meus alunos participam, na verdade eu me questiono como é que eles aguentam me ouvir mais um pouco além das aulas. Mas, mas É um que time entram é legal. porque gostam, né? O único problema é que assim, eu estou enxergando melhor, mas aí eu acho que dá uma luz aqui, né? Daqui a pouco eu ponho mais um pouquinho. Paulo, e aí, meu gente, olha só, agora que eu vou começar a live, a gente só estava batendo um papinho. É, eu e o Paulo, a gente se conhece, aliás, não só eu e o Paulo, eu, o Paulo, a irmã do Paulo, o cunhado do Paulo, a mãe do Paulo, a gente se conhece há muito tempo, né, Paulo? Exato. Há muito tempo mesmo. Aí depois a gente, com o tempo, sem se ver essas coisas da vida, depois a gente se reencontrou no aniversário do João, batendo um maior papo, e aí a gente voltou a se falar, pelo menos pelas redes sociais, porque daí começou a pandemia, Sim. né? E eu admiro muito, gente, o trabalho dele. Oi, André. Eu admiro muito o trabalho. Claro que o trabalho do Paulo eu tenho acompanhado pelo que eu ouço e pelo que eu vejo aqui, pelo que eu converso com ele. Mas, assim, gente, na boa, eu acho que para a pessoa chegar, sabe, Paulo, quando um profissional chega num momento da vida dele que ele tem as colocações dele, né, que ele já chegou nesse ponto, é porque meu, ele já viveu muito, ele já trabalhou muito, ele já estudou muito, ele já tem muita vivência na área para poder, né, ter uma certa autoridade para falar num assunto. E é isso que eu sinto de você. Por isso que eu falei, gente, vai ser muito legal. Eu vi uma postagem do Paulo a semana passada, gente, que falava sobre o que era? Fala você mesmo. Na verdade é uma postagem muito simples, né? Um desenho, na realidade, que infelizmente eu não encontrei o nome do autor do desenho, do artista, até para que pudesse citá-lo, né? Mas enfim, é um desenho, duas pessoas, uma na frente da outra, e aí tem dois balãozinhos de conversa. Um falando, você é muito fora do padrão, né? Aí o outro responde, muito, muito, muito obrigado. Ou seja, aquela satisfação por você não ser comum, né? Aí no desenho, inclusive, quem fez a pergunta tinha a cabeça era o planeta Terra. E o outro, a cabeça era uma galáxia, não era só um planeta. Ótimo, maravilhoso. E isso Que é o campo mostra, das possibilidades, né? exato, exato, a nossa consciência, ela precisa, ela pode e precisa se expandir sempre mais. E expansão de consciência aqui, eu não estou nem falando num sentido místico, transcendental. Eu estou falando no sentido de percepções das coisas. Consciência enquanto capacidade de perceber. E a gente precisa disso. O nosso cérebro, ele tem capacidade para isso. O fato é que a gente não explora.
mas existe essa possibilidade latente de sempre transcender nesse sentido de perceber mais, de ir além do que está estabelecido, além dos paradigmas vigentes, muitos deles são paradigmas arcaicos, já ultrapassados. Daqui a pouco a gente até fala sobre o que é um paradigma, mas é necessário dar os passos seguintes. Eu sempre vejo essa questão, Karina, e tem mais pessoas que estão acompanhando a gente, eu sempre vejo essa questão do diferente, do transcendente, do anormal positivo, no seu caráter utilitário. Porque o anormal por anormal, eu não vejo muita diferença, não vejo muita função. Né? Mas o anormal que faz as coisas progredirem, o anormal que acrescenta algo que a sociedade ainda não tem, o anormal que cria para além do padrão, o anormal que expande, o anormal que sobe um degrau, o anormal que dá um passo além, esse anormal, ele é fundamental para a evolução do mundo, da sociedade. Pena, isso é um fato, pena que nunca é a maioria. A maioria nunca dá esses passos seguintes. A maioria nunca sai do convencional. A maioria, ela segue sempre onde existe segue sempre a direção do domínio mais forte. E o domínio mais forte geralmente é o comum. É o acessório, é o que não acrescenta muita coisa, apenas mantém o estabelecido. Né? Porque aí meio que todo mundo faz igual, né? E isso é assim por dois motivos. Um deles é porque existe uma força mantendo as pessoas no padrão comum. Sim. E essas forças aqui a gente cita como força política, força religiosa, algumas religiões, alguns núcleos de poder do mundo fazem isso frequentemente por um motivo muito simples. Quando você consegue manter as pessoas no nível de subserviência, de padronização, você consegue ter um controle maior sobre elas. E essas macroforças precisam ter controle sobre as massas. Então, eles alimentam esse modo normal, comum, os interesses padrões de todo mundo, para que possa haver algum controle. Esse é um dos motivos. Um outro motivo que mantém as pessoas assim é o medo da crítica. O medo do julgamento e da perseguição que vai sofrer se você se portar de modo diferente na sociedade. Se você se portar diferente nas redes sociais, se você, na interação com os amigos, for diferente, você vê que você escandaliza, né? A gente até teve uma conversa outro dia aí Foi. com essa situação. Por quê? Porque esse modo anormal escandaliza. Esse modo anormal gera receio de gerar problemas, de ser criticado, de levar pedrada, né? No sentido metafórico, de Olha o que ser o André perseguido. escreveu aí, ó. Faz igual, pensa igual, se é diferente, você assusta. Exato. E quem não está preparado para levar pedrada se retrai, mesmo a pessoa tendo essa vontade de ser diferente. Mesmo essa pessoa não se enquadrando naquilo que a família e a sua sociedade determinam como o normal, ou seja, o de acordo com a norma, o padrão comum. Então, assim, é a minoria das pessoas que tem essa força de vontade, essa ousadia moral de se portar de um modo diferente, de apresentar ideias diferentes, que seja. Aí é chamada de louco, né, Paulo? Sim, sim. E é o louco. Quem critica isso, quem critica esse modo anormal de ser, na realidade,
Ô, Karina, no nível psicológico, nada mais é do que uma pessoa com medo. Ela tem medo de lidar com o que é desconhecido para ela, daquilo que ela não tem domínio. O domínio é o padrão, né? O domínio é aquilo que eu sei como a pessoa age, pensa, faz, sente. A hora que aparece algo diferente disso, eu fico com medo. Então, o que eu preciso fazer nessa situação? No padrão comum, no comportamento comum das pessoas. Eu preciso atacar esta pessoa que age de um modo diferente ou que pensa de um modo diferente, porque ela me assusta. Em eu fazendo isso, a minha intenção é fazer com que ela volte ao padrão. E assim eu me sinto seguro novamente, psicologicamente seguro. Então é uma dificuldade de quem está no padrão. Não é um problema de quem é anormal, é de quem está no padrão, porque geralmente isso acarreta realmente medo, pavor do diferente. O diferente geralmente assusta mesmo. E é muito louco, porque a gente chama de normal, né? E anormal. Mas, na real, percebe que isso também já é um padrão imposto. Porque o que é normal, né? Se a gente pensar do outro lado e pensar que essas figuras aí mais criativas que a gente conversou agora, mais ousadas, e se a gente olhar que elas que são o normal, não no sentido de norma, de padrão, mas no sentido de, cara, isso que é legal, isso que deveria ser, isso que evolui, isso que deixa a gente solto, sem julgamento, isso que é a nossa essência criativa. Se a gente for pensar por esse lado, isso que deveria ser chamado de normal e de anormal, aquela pessoa que vive como um robô, só recebendo as regras, só se encaixando em padrões. A palavra encaixando vem de caixa, a palavra normal vem de norma, a palavra formal vem de forma, né? Então, a pessoa, ela acaba não vivendo as vontades dela, mas vivendo para suprir uma expectativa que é esperada dela, né? Que é julgada para ela. Quer dizer, eu quero que você seja padronizado, média. Sabe aquela... Eu adoro aquela frase assim, seja grande. Alguém já ouviu falar em Alexandre o Médio? Eu adoro isso, cara. Isso para mim é muito isso. Para mim, todo mundo ri, né? É humor, mas isso que significa tanto para mim, sabe? Porque realmente Alexandre o Grande, se o cara não fosse o grande, seria Alexandre. Por que ele ficou conhecido como Alexandre o Grande? Porque ele se sobressaiu, porque ele se diferenciou, porque ele usou. Tudo bem. Não estou dizendo se foi positivo ou negativo, não estou falando de quem foi o Alexandre o Grande. Estou falando do que é colocado como normal pra gente, né? Realmente, o que vem de norma, mas às vezes o que não está na norma, o que não é sugerido, não imposto, de repente é o que deveria ser normal, entendeu? Então, assim, é uma piração falar sobre isso, mas é muito interessante, sabe por quê, Paulo? Me chamou tanto a atenção, gente, essa postagem que o Paulo fez, e aí eu liguei para ele e falei, vamos fazer uma live. Porque eu falo muito sobre isso por causa de lidar com o teatro. Agora mesmo a Sheila Bellarmino, beijo, entrou aí e falou, eu sou fora da regra porque eu fui aluna da Cá, imagina. Ela é fora da regra porque ela já deve ter nascido fora da regra, eu só fiz ela enxergar. E, gente, é muito legal falar sobre isso, sabe, Paulo? Porque isso meio... isso sendo falado como a gente está falando, né? Tentando pensar sobre, refletir, um dá um ponto de vista, o outro dá outro. Eu acho que faz as pessoas virarem uma chave. Sabe, falar, cara, por que eu vivo o que todo mundo quer que eu viva? Por que eu sou o que querem que eu seja e não o que eu gostaria de ser? Por que eu fico devendo tudo para todo mundo? Por que eu me preocupo com o julgamento das pessoas? Por que eu me julgo tanto? Por que eu sou tão cruel comigo? Né? Dá medo assumir que a gente é louco, ser minoria. Exatamente, André. E eu falei pro Paulo, gente, nessa conversa que a gente até foi um pouco pro campo pessoal, contei umas coisas para ele. Eu sempre paguei um preço e vou continuar pagando, não tenho dúvida de ser taxada de louca, de não sei o que, porque eu sei que eu sou fora do que é padrão, eu sempre fiz o que eu quis. Eu faço o que eu quero, faço do meu jeito, claro. Não é uma questão de desrespeitar as pessoas. É uma questão de respeitar quem eu sou. Não sei se isso desrespeita as pessoas, né? Mas se desrespeita as pessoas, eu digo, o problema já está com as pessoas. Né? Porque se a gente quer ser quem a gente é, isso desrespeita alguém, concorda que o mundo meio que está de cabeça para baixo nesse sentido, né? Enfim, são questionamentos só. Eu estou falando do meu ponto de vista, mas cada um tem o seu, né?
Sim, Eu queria que sim. você falasse agora, Paulo, antes da gente continuar esse assunto que é o da nossa live, a gente divulgou, eu e o Paulo, até que ponto, né, que prejuízos que você pode ou não pagar sendo tão normal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu queria que o Paulo, gente, para quem não me conhece, o ser diferente é o ter liberdade. Exatamente, Paulo Neres. Esse é o ser liberto, né? Eu me sinto uma pessoa liberta, sabe? Não sou melhor que ninguém, não. Mas eu procuro ser melhor que eu mesma a semana passada, eu mesma o mês passado, o ano passado. E para isso a gente tem que se libertar, exatamente, dessas amarras, né? Dessas coisas tão bobas. Eu publiquei um dia desse, Paulo. Se você Sim. soubesse que quando você morrer, a velocidade que vão esquecer de você, você não deixaria de viver as coisas que você gosta. Cara, foi uma explosão de comentários, de likes. Quer dizer, no fundo todo mundo sabe, só falta a pessoa ter coragem de reagir e parar de deixar de fazer as coisas que ama, porque o mundo vai achar alguma coisa, né? Bom, já vamos voltar. Paulo, eu queria, para quem não me conhece, público do Paulo, eu sou atriz e sou professora de teatro. Eu acho que isso eu não preciso explicar sobre, mas eu queria que o meu público, ou os meus seguidores, público é ótimo, é chato falar público, é, soubesse que você falasse, né? Você é naturólogo e é uma coisa, não que seja uma coisa nova, mas nova no sentido de pra gente, né? Pro geral. Eu queria que você explicasse um pouquinho do seu trabalho como naturólogo, dentro que seja rapidinho. Depois a gente volta nesse questionamento para a galera te conhecer. Certo. Eu só queria comentar algo da frase do Paulo, do meu xará, inclusive, e dizer que só pode ser diferente quem exerce a liberdade que possui, né? Porque a liberdade é o fator principal para você sair do padrão, sair do convencional, sair do determinado pelas forças dominantes, né? Aí, religião, política, etc. Então, assim, a liberdade talvez seja uma das coisas mais sagradas da vida. A gente ainda não sabe, a gente, que eu falo assim, generalizando, né? Sociedade, a gente ainda não sabe o poder ou o papel da liberdade na raça humana, na espécie Homo sapiens. Essa liberdade ela foi conquistada há alguns milhares de anos atrás. Antes não existia esse tipo de liberdade que hoje nós podemos exercer. E só pelo uso da liberdade é que a gente pode sair do que foi pré-estabelecido para o comportamento humano, né? Enfim, falando um pouco do meu trabalho profissional e do trabalho não profissional, que eu também o tenho, eu digo que sou um profissional da saúde, sou um naturólogo, a minha área é o que no popular é conhecido como medicina natural. Então, eu só trabalho com tratamentos naturais integrativos. O que significa integrativo? Significa que toda abordagem em saúde, ela engloba todo o sistema, seja os sistemas do corpo integrados, seja o sistema corpo e mente. Então, é um tratamento muito amplo, profundo, fora do comum, literalmente, ou seja, é anormal no sentido do que a gente está falando. E eu fui para essa área, inclusive, aproveitando o assunto, justamente porque a minha mente não se encaixava nas profissões convencionais. Sim. Não dava. Eu via os temas, as matérias, as formações, nada tocava o meu íntimo. Então, acabei seguindo para a área de medicina natural ou naturologia, fiz minha formação, fiz pós-graduação, mas sempre no diferente, né, do convencional. Então, assim, sou um profissional da saúde, trabalho com essas abordagens integrativas em saúde, onde corpo e mente são tratados simultaneamente, ao mesmo tempo.
E tem um leque muito grande de recursos, né, no consultório. Cada tratamento ele é muito exclusivo, e então não existe como eu dizer, olha, eu faço isso, isso, isso. Então, cada tratamento demanda um cuidado, ou um número X de tratamentos para a gente chegar lá. Mas eu geralmente conjugo 5, 6, 7 métodos diferentes para chegar rapidamente ao objetivo, seja ele qual for. As pessoas me perguntam, Paulo, tá, mas você trabalha com tratamentos naturais, mas o que geralmente as pessoas têm e que te procuram no consultório? Tudo, tudo. Ou elas têm insônia, ou elas têm depressão, ou elas têm gastrite, ou elas têm enxaqueca, têm câncer, têm isso, tudo, né? Porque não é uma abordagem não especializada, no sentido, eu só trato joelhos, ou eu só trato cabeça. A medicina convencional fez isso, né, ao longo do tempo. Só que isso perde muito da capacidade de você cuidar daquele ser humano. Você consegue cuidar de uma parte, mas fica deficiente no cuidado integral daquele ser humano. Então, a minha abordagem ela tem esse contexto, né, da integralidade do ser humano, e a gente procura reequilibrar a saúde da pessoa, colocar a saúde dela nos trilhos novamente, e isso faz, naturalmente, com que a saúde se manifeste de novo. A pessoa recupera a saúde dela se você estimula os recursos que aumentam a saúde, isso é um fato. Então, a minha abordagem, assim, eu não fico tratando, meu foco não é tratar doenças, o meu foco é aumentar a saúde. Eu sei tratar doenças? Sei. Tenho recursos? Tenho. Mas o foco é aumentar a saúde da pessoa para que, em aumentando a saúde, os sintomas dessas doenças acabem. Parece meio sim, lógico demais, simples e é, só que a nossa cultura normal, o padrão comum, tem dificuldade para entender isso. Porque a gente criou uma cultura, a cultura da pílula mágica. Sim. Eu estou doente, vou no médico, ele me dá um remédio, eu fico saudável. Isso é falso. Não fica saudável com o remédio. O remédio tem uma função que é remediar, que é aliviar um sintoma, que é te permitir respirar no momento em que você está mal, está com dor. Tem função. Mas um remédio não deveria ser aquilo que você vai usar para sempre, porque acha que a única solução é esse remédio. Então, para encurtar esse comentário, a minha abordagem é uma abordagem integrativa, visando a saúde física e mental dos meus pacientes em consultório. E é muito bacana, os resultados são muito bons. Se a gente segue o caminho das pedras, a gente chega onde a gente precisa. E chega, gente. Parece exagero, mas não é. Não é. Então, assim, essa é uma parte do meu trabalho. Tá? Outra parte do meu trabalho envolve cursos, palestras e assim por diante. Escrever, né? Escrever para revista, escrever livro. Eu tenho alguns livros publicados, mas também são livros porque eles são anormais, eles não são livros comerciais. Tá. Os títulos são anormais, conteúdo muito mais. Então, eu nunca apresento os meus livros como livros comerciais. Tanto é que você não acha em livraria. Você acha na internet, mas em livraria não. E os temas são malucos. No conceito comum da sociedade, são Tipo o quê? literalmente... Fala no tema. Eu vou falar o título do meu último livro. Tá. Pelo título você avalia. Postulados insólitos da revelação cósmica. Amei! Não entendi nada, mas amei! Justamente. Maravilhoso! Amei isso, Paulo! Ó, o penúltimo livro publicado também tem... O título também é muito estranho. Chama-se Psiconeuroespiritualidade. Ah, psiconeuroespiritualidade, tá. Então eu não tinha ouvido, desculpa. Psiconeuroespiritualidade, evolução consciente. Maravilhoso. Se você lê, não sabe o que é isso também. Né? Eu quase que faço de propósito isso. Porque quando eu produzo um livro, a minha intenção não é vender muitos livros, não é ganhar dinheiro com os Despertar livros. curiosidade, né?
É deixar registrado reflexões, ideias que possam servir a algumas pessoas. E eu sei que é para poucas pessoas. Então, assim, a ideia não é fazer um livro comercial, um livro que Entendi. vai ter um super marketing dele e as pessoas vão adorar e todo mundo vai ler. Não vai, porque são livros que convidam a mudança de paradigma. A Ótimo. virar a chave, fazer uma mudança de fase interna da consciência para você conseguir perceber as coisas de modos diferentes. Só que, como a gente estava falando, faz isso um número mínimo de pessoas. Então, os livros, eu sei que poucas pessoas vão comprar. Não é um livro para milhares, milhares e milhares de pessoas comprar, virar um best-seller. Pelo menos não por agora. Né? Talvez um dia no futuro De repente sejam não livros bem agora, vendidos. daqui a pouco, né? As coisas estão mudando numa velocidade incrível, graças a Deus, né? O nível de consciência deu uma elevada boa aí, no geral, com essa história da pandemia. As pessoas tiveram mais tempo para elas, para olharem para a vida delas. Ah, mas tanto casamento acabou por causa da pandemia. Eu falo, não é por causa da pandemia, amores. O casamento já estava horrível. As pessoas na corrida dos ratos acaba que não vê nada, não para ver o que está acontecendo na vida, não para se ver, para ver o outro, para ver a família, né? Então, ele forçou a gente a olhar para a gente, a olhar para tudo. Foi um mega momento de autoconhecimento. Até quem não queria foi obrigado, porque autoconhecimento não é só ir para terapia, só isso também, gente. Mas você ficar com você é um mega momento de autoconhecimento, né? Você se voltar para... O que eu estou sentindo? Paulo, você sabe de uma coisa? Eu vou falar isso aqui na live. As pessoas, quando fazem teatro comigo, a grande maioria, quando eu começo a fazer, a gente começa a entrar nas aulas de emoções, às vezes eu falo de uma emoção ou de outra para depois a gente fazer a vivência, as dinâmicas. Eu juro pra você, as pessoas às vezes não sabem dar nome a certos sentimentos. Elas acham que só existe alegre, triste, ansioso e deprimido. Mais nada, né? E aí a gente começa a falar sobre emoções, aí eu falo, gente, agora é essa emoção, claro. Brincando, treinando, dinâmico, coisa leve, lúdica, mas você tá olhando pra você. Você está olhando e pensando assim, nossa, então quando eu me sinto assim, eu estava assado? Ah, o nome desse sentimento é esse? Você começa a se ligar, né? Nos seus comportamentos, enfim, pensamentos. E é muito legal, porque ali, conforme a evolução vai rolando do curso, as pessoas começam a falar, sabe? Nossa, Karina, enfim, o vocabulário muda, a pessoa começa a se conhecer melhor e olhar ao outro de uma forma mais genuína. Olhar para o outro sem olhar se a bolsa dela é da Chanel, né? Olhar para ele sem saber se ele é médico ou sabe sei lá o quê. Porque dentro da aula de teatro não se fala em profissão. Claro que depois um começa a conhecer a vida do outro, entra na rede social, mas de uma forma geral eu seguro o máximo. Porque eu quero que as pessoas olhem para as outras pela primeira vez nesse mundo, ou primeira vez, não sei se é a primeira, né? Mas é uma forma, um método de olhar para o outro ser humano. Olhar genuinamente, fala, você começa a ver que você se envolve com todas as pessoas. Essa é a saída do ser humano, essa é a nossa essência. Depois você começa a falar, nossa, se eu tivesse na vida lá fora, esse aqui eu já não ia virar amigo, porque esse aqui não tem dinheiro. Aquele ali, não sei o que lá, aquela ali é vagabundo. Oi? Sabe? São coisas completamente fora. A gente primeiro julga para depois ver quem são as pessoas ou nem ver. E na aula de teatro, a gente tem essa possibilidade também, né? De vivenciar, de trocar com outras pessoas, de falar sobre sentimento, de sentir, de ser liberto, como alguém falou aí na live, né? Que eu adorei essa palavra, é isso mesmo. E isso, agora eu vou passar a bola para o Paulo de novo, tem muito a ver com a liberdade de ser quem a gente é. Não é só liberdade, é coragem. É um ato de extrema coragem, mas, gente, eu garanto a vocês um negócio. Não tem preço. Eu continuo pagando o preço de me chamarem de Ló. Hoje me chamam de autêntica. Antes era louca. Agora, como eu trabalho e só ganho dinheiro, porque
dou palestras e tento treinar as pessoas sobre elas serem elas mesmas, que isso é maravilhoso. Aí hoje eu não sou louca, hoje eu sou autêntica, né? Então, entende? Vai mudando. Mas, enfim, ainda tem resquícios disso aí sim. E tudo bem. Então, eu vou passar a bola para o Paulo agora. Como ele falou sobre ser naturólogo, o lance dele tratar das pessoas com um foco diferente do que pensar nas doenças, tratar doenças, mas sim ter mais saúde. E a gente sabe que a nossa mente é a responsável pelo que nosso corpo vai receber também. Tudo está na nossa mente, na força da nossa mente. Eu queria, então, Paulo, que você fizesse um balanço sobre esse lance que a gente está falando, de já que a mente é absolutamente importante, a saúde mental, né, espiritual e psicológica, tem tanto peso, além da física e das outras saúdes, como é que fica esse lance das pessoas viverem o que elas não querem, o que elas não são, o que elas não gostam? Como é que fica essa. Como é que você, cara, reflete sobre a saúde mental e daí todas dessa pessoa que vive infeliz a vida inteira? O que a infelicidade nesse sentido traz? Ou ela não sabe que ela é infeliz, ou ela pode não estar infeliz, mesmo não sendo ela mesma. Gera problemas. Assim, a resposta mais óbvia e mais factível é gera problemas para a pessoa. Eu vou parafrasear um, um indiano que depois veio para o Ocidente chamado Jiddu Krishnamurti. E Krishnamurti, uma vez, escreveu uma frase que é uma frase que eu nunca esqueço. E vez ou outra uso quando o assunto é esse. Quando ele disse o seguinte: não é sinal de saúde você estar bem ajustado a uma sociedade profundamente doente. Ou seja, não é sinal de saúde você fazer as coisas de acordo com o que a sua sociedade determina como normal, o certo, o padrão a ser seguido, né? E quem faz isso, em algum nível, já está doente. É uma doença de liberdade, é uma doença de senso crítico, é uma doença de razão filosófica. Há esses níveis de doença também. Não é aquela doença do corpo, mas é uma doença sob uma perspectiva mais profunda, da qual a gente tem que falar, né? Nessas situações. Então, assim, só pode sair desse padrão quem de fato tem a tal da liberdade. Todos temos a liberdade à disposição, mas isso não implica que todos usamos a liberdade, né? Os libertos ou os livres são poucos, mas toda a raça humana tem possibilidade de liberdade. É uma liberdade em potencial, né? Do mesmo modo que todos nós temos senso crítico em potencial, mas não usamos em termos de maioria. Todos nós temos razão filosófica em potencial, todos nós temos potencialmente a capacidade de amar, de sentir compaixão, de se autoconter, nos impor. Todos temos. Mas a questão é o uso disso. Então, assim, quando a pessoa ela vive de um modo que não se alinha com a característica interna dela, ela sofre. Sofre de que jeito? Ela pode entrar em depressão. E tem gente que entra por causa disso. Acredito. Ela entra em certos transtornos de ansiedade. Né? E muitas vezes ela só precisa dar asas à imaginação dela no sentido positivo, criativo, construtivo. Só que assim, a força da família, da sociedade, da religião é tão forte que isso é oprimido por esses núcleos, e aí não há força suficiente daquela pessoa que desde criança ela foi sendo trabalhada para ser desse jeito comum, e para ela dar o grito de liberdade ela precisa de apoio externo, e muitas vezes um psicoterapeuta, um terapeuta,
naturólogo, seja lá quem for, ou um professor de teatro, de criatividade, poder tirar a pessoa daquela gaiola, daquela jaula em que a consciência dela foi colocada, para que ela veja que ela pode voar. Ela pode voar, sem medo de voar. Ela pode voar. Mas aí, assim, a coisa não é tão simples, não é simplório. Tem outras questões, o próprio medo de ser diferente. Mesmo que eu tenho vontade, mas eu tenho medo. Né? Tenho vontade, tenho medo e eu tenho a crítica e a repressão da minha família. Eu tenho a proibição da minha religião. E é pecado fazer tal coisa, ser diferente, pensar diferente daquilo que eu aprendi. Então, tudo isso se enquadra num quadro de, desculpe a redundância, se enquadra num quadro de desequilíbrio em relação à sua real identidade e aquilo que você faz. Né? Suas vontades e aquilo que você expressa. E aqui eu entro de novo no que eu falei mais cedo. O ser diferente aqui é no sentido funcional. Porque muitas pessoas estão confundindo, querem ser diferentes, ok, mas estão tão perdidas que elas não sabem por onde ser diferentes. E geralmente isso é expressado através do corpo. Tá? Na dança? Não, não é disso que eu estou falando. Estou falando no sentido, então eu vou usar um monte de roupa muito estranha para causar um impacto e mostrar que eu sou diferente. Ou vou fazer um corte de cabelo malucão para mostrar que eu sou diferente. Ou eu vou ficar largadão usando qualquer coisa para mostrar que eu sou diferente. Isso é confusão. Isso claro, você vai estar diferente fisicamente. Mas o que realmente tem função é o seu diferencial mental, emocional, consciencial ou espiritual. Sim. Porque isso vai ter função. Eu estou falando isso, até porque posso falar. Eu, por exemplo, não tenho um corte de cabelo diferentão, não uso rouponas diferentonas, não faço nada nesse sentido diferentão. Até muitas vezes me considero até convencional demais, nesse sentido. Mas se eu paro para conversar com uma pessoa sobre os assuntos que me tocam, seja o meu modo normal de pensar, de perceber a realidade, a vida, etc., a pessoa fica espantada. E não é exagero o que eu estou falando. Fica mesmo. Fica mesmo, não é figura de linguagem. Porque choca demais. Por isso os livros que eu falei para você, eles já têm temas muito estranhos. Porque ali é uma expressão do meu pensamento. Os títulos já são malucos. Né? Então, assim, precisa haver um aspecto funcional para que o seu diferente possa produzir evolução no mundo, possa produzir progresso no mundo, possa transcender a sociedade. Parar de ficar só repetindo os padrões antigos, porque esse é mais confortável, zonas de conforto. Né? A gente adora uma zona de conforto. Zona de conforto é muito gostoso, porque você não tem que se esforçar para nada, não precisa fazer esforço nenhum. É conforto, a gente busca conforto. Que aqui eu estou seguro. Eu não preciso, ninguém vai me criticar, ninguém vai pensar algo estranho de mim, as pessoas vão querer ficar próximas de mim, porque as pessoas não gostam de ficar próximo de quem é diferente. Uhum. Né? E salvo aqueles que são semelhantes, mas não gostam, por conta daquilo que a gente tinha falado antes. O diferente gera insegurança em quem está ao redor, em torno de você. Então, a gente tinha falado sobre paradigma mais cedo, né? Não, mas tem tudo a ver, porque quando você quebra, você está arriscando, você está entrando na zona de risco. E nem sempre a pessoa quer entrar na zona de risco. Às vezes, eu acho que nem chega nesse nível, sério mesmo, de consciência. Eu não sei se a pessoa pensa sobre isso, sabe? Às vezes eu entendo que as pessoas simplesmente vivem. Elas vivem. Então, quando eu chamo de robô, claro, estou falando no sentido geral, amplo, né, generalizando, não no sentido de julgamento. Porque eu também já fui robô.
muito provavelmente, ali da minha até certa idade, né? Depois eu fui fazer outras coisas, fui estudar outras coisas, fui para a parte espiritual, depois eu fui estudar teatro, eu me joguei para muitos campos para entender um pouco quem eu era, quem eu sou, o que eu quero, até onde eu vou, o que eu preciso para ser quem eu sou, né? Porque isso que você falou sobre a imagem da pessoa é muito louco. Porque, assim, eu no teatro, eu como atriz de teatro, eu acho que eu sou. Tô falando de olhar para mim, sabe, Paulo? Eu sou uma pessoa que me visto absolutamente como todo mundo, sabe? Eu não sou aquela atriz que raspa um pedaço da cachola, sai com os peitos para fora. Eu não tenho nada disso. Eu sou absolutamente quem eu sou. E eu acho que isso tem muito a ver. Claro, cada caso é um caso, cada um é um, tá, gente? No meu caso, é, teve uma época, acho que na época que eu estava querendo encontrar quem eu era e até onde eu poderia ser quem eu sou, sem que as pessoas me julgassem, né? Sem, porque eu sei que eu não era, não sou. Na verdade, ninguém é igual a ninguém. Cada um é um ser único, abençoadíssimo. Infelizmente, a gente quer ser igual a todo mundo, quer se comparar com o outro, né? O dia que a gente parar para entender que a maior dádiva é ser tão diferente um do outro, a gente pararia com essa bobeira de querer ser o outro, como o outro, se comparar com o outro. Enfim, e até ficaria um pouco mais leve essa coisa de ser todo mundo tão robótico, né? Porque aí se eu começo a achar lindo ser tão diferente de todo mundo, até pela minha natureza, eu paro de querer ser igual a todo mundo, né? Deveria ser assim, Hum. mas enfim. Eu, na transição ali no estudo e tal, eu comecei a entender, Paulo, eu comecei a usar umas roupas meio diferentes, não muito, mas porque eu ainda estava procurando como eu fazia para manifestar para o mundo carnal aqui, material, o que eu era por dentro. Eu queria falar para o mundo que eu era diferente, eu não sabia como, porque eu ainda era presa nos meus paradigmas, sabe? E aí, com o passar do tempo, com muito trabalho, terapia também, tudo, né? É um contexto. Eu fui entendendo que, cara, eu gosto de me vestir desse jeito, com camiseta, uma calça jeans, um pouco mais arrumada quando eu vou num lugar, botar um brinco, mas também não sou tão vaidosa e tudo bem. Claro que por dentro e de comportamento eu posso ser uma pessoa que respeito muito a minha maneira, mas entende? Eu não preciso colocar uma placa na testa, né? Então, existe sim, sem generalizar e sem julgar, mas a gente sabe que existe aquela pessoa que quer arrasar né, na maneira externa, é porque às vezes pode ainda não ter achado uma maneira de mostrar quem ela é internamente. Ela quer mostrar que ela quer ser ela, que ela quer sair da caixa dos padrões, mas ainda está naquela, né? Sim, sim. Concordo plenamente com você. Eu falei também antes sobre o aspecto funcional do ser diferente, mas, da minha parte, também não critico quem tenta demonstrar isso de forma externa, porque tem muitos outros fatores a serem considerados nos porquês dessas manifestações externas. A única coisa que a gente pretendeu, que eu pretendi, que pelo que entendi do que você pretendeu expressar nessa sua última fala, é que é necessário observar como ser diferente no sentido do que você quer atingir, né? O que você quer alcançar com o modo de ser diferente, né? Quem é de fato diferente e já tem uma personalidade formada em cima desse aspecto, alinhado com o seu propósito interno de mudança das coisas ao seu redor, não precisa provar nada a ninguém. Quem não está tão alinhado acaba, às vezes, precisando provar através do externo, né? Preciso fazer com que as pessoas, de fato, digam que eu sou diferente. Isso aí, sabe? Mas é uma etapa. Tá? Mas tem, como eu falei, tem outras questões que respondem pelo porquê de muita gente se posicionar externamente de um jeito diferente. Certas identidades pessoais ou culturais também fazem isso. Por exemplo, se alguém
que vive num certo país da África, que tem uma cultura, um tipo de vestimenta, etc, etc, é diferente, e vem morar aqui no Brasil, ela vai se vestir como ela se veste lá. E é Claro. diferentão? É diferentão para o comum daqui. Ah, mas não, então ela está querendo só aparecer? Não, isso é a identidade cultural dela. Isso é normal. Provavelmente o cabelo vai ser posto de forma diferente. É a identidade cultural, né? Aí não entra naquilo que a gente estava comentando. É um jeito normal devido à cultura de onde ela veio. Mas também é muito bacana quem aqui está na nossa cultura e também se posiciona externamente de forma diferente. Só não acho muito legal a tentativa de escandalizar. A tentativa, a intenção de escandalizar. Escandalizar vai, mas se você fazer isso de propósito, eu preciso escandalizar a minha sociedade, porque eu estou dando meu grito de liberdade, tarará, não seria tão necessário. Né? Seja diferente. Seu modo de pensar, sentir, de se comunicar, isso sim pode causar grandes avanços na nossa sociedade. Eu falo grandes, mas a gente não tem que pretender coisas muito grandes, não. Eu posso fazer uma diferença ao meu redor. Já está muito bom. Está muito bom. Isso você já é diferente porque você está preocupado em fazer uma diferença. Isso por si só já é uma das melhores diferenças que existem na nossa sociedade. Querer fazer algo para tornar a sociedade melhor. Um progresso em qualquer área da vida. Né? Já está muito bom ao seu redor. Lennon, em uma das suas músicas, ele dizia algo do tipo: pensar globalmente, mas agir localmente. E é aqui que a gente pode agir, é aqui que a gente pode fazer a diferença. Ah, mas eu não vou fazer uma grande revolução no mundo a partir de você, a partir de agora. Eu posso mudar o mundo a partir de mim. Eu sou o meu universo, eu sou um microcosmo, eu sou o mundo em miniatura. Claro. Então, no meu caso, as minhas diferenças mentais, conceituais, conscienciais, espirituais, elas são úteis para mim, não são úteis para muita gente, isso eu sei, e já me disseram. Mas eu sei que o diferencial do meu modo de pensar e agir produz efeitos. Eu tento não me relacionar com os frutos das minhas ações. Eu tento não me relacionar com a consequência. Eu crio um movimento, eu tento criar um fluxo. O que vai dar isso eu não sei. São fluxos diferentes. Pode dar algo muito bom, pode dar algo que não seja tão bom. Mas me satisfaz em tentar caminhar na direção que eu me propus. Né? Enfim. Muito bom, é isso Importante. mesmo. Em todos os sentidos. Diferenciar é muito importante. O convite que eu faço para algumas pessoas é sempre no sentido de ouse, tenha ousadia, de romper com os lacres de consciência que nos foram impostos. Ainda que você pague um preço, e todos pagam um preço. É inevitável, porque isso assusta, como a gente falou lá no começo. Ah, mas eu não quero. Então não se porte, não se fica desalinhado com o seu íntimo, com o seu ser verdadeiro, e não com o ser que você acha que tem que mostrar. Porque todo mundo vai pagar um preço. E às vezes é um preço caro. E assim, convido a fazermos algumas retrospectivas históricas e ver que todas as pessoas, todas, que criaram revoluções no mundo, que fizeram a diferença, todas pagaram um preço. Todas foram criticadas, muitos pagaram com a própria vida, literalmente, porque ousaram quebrar o padrão estabelecido no seu tempo. Pode falar de um Jesus, pode falar de um Sócrates, pode falar de um Giordano Bruno, a gente pode falar de um monte de gente
Concordo. né? Gandhi, um cara aí mais quase que do nosso tempo, o cara conseguiu libertar a Índia do domínio inglês sem derramar uma gota de sangue de outra pessoa, do oponente do exército inglês. Apanhou, muita gente morreu que seguiu o Gandhi, mas firme no propósito, entende? Um cara mirradinho, de 1,5 m, provavelmente, magrinho, conseguiu, pela força da ousadia, da sua liberdade mental, de fazer o diferente daquilo que estava estabelecido, libertou o seu povo. Hoje a Índia tem pelo menos 1,5 bilhão de habitantes. E pela força de um homem, a coisa ficou totalmente diferente. E a gente não precisa ser um Gandhi, mas se inspirar num Gandhi. A gente não precisa ser um Jesus, mas se inspirar num Jesus. A gente não precisa ser o Sócrates, mas se inspirar no Sócrates. Usar essas figuras maravilhosas que já viveram na Terra como inspirações para a nossa vida. Ver que todos eles, apesar da perseguição, se mantiveram firmes na sua ousadia de transcender e de não se subordinar àquilo que não se alinhava com o propósito interno dos mesmos. E hoje os caras fizeram história. Muitos deles não fazem história no momento em que eles vivem. Eles fazem história séculos depois. A gente falei de Jesus aqui. Jesus, na época dele, não era muito conhecido, não. Ele tinha uns 150 pessoas que conheciam, mais ou menos. Que valorizavam, né? Hoje, a gente olha para a história do cristianismo, não do cristianismo em si, mas de Jesus. O cara viveu, em média, 30 e poucos anos e mudou a história, o modo como a gente conta o tempo. Antes de Jesus, depois de Jesus. Mas por conta de uma ousadia, de contrariar o que estava estabelecido na cultura judaica da época. Né? Sócrates fez a mesma coisa na Grécia Antiga. Giordano Bruno, com preço também com a vida. Por quê? Porque pensava diferente, falava as coisas diferentes numa época em que a Inquisição da Igreja dominava o cenário da Europa. Né? Esses são só alguns poucos exemplos. A gente tem muitos exemplos de pessoas anônimas, inclusive, ou pouco conhecidas, mas que ousaram se manter alinhadas com os seus propósitos internos, na sua liberdade, e que, por consequência, era um modo diferente, anormal, não no sentido patológico, mas no sentido de construção do novo. Concordo. Acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, saber. E tem essa coisa, você falou bem, muito legal, isso eu não vou expandir, eu quero ir para um outro lugar agora, e daqui a pouco talvez eu tenha que acabar a live, porque eu não sei há quanto tempo a gente está. Mas eu queria só fazer um comentário, que você falou, pessoas que acabaram dando a propaganda, né, com a própria vida. E tem um outro sentido também, sei lá, muitos artistas, vou falar de Van Gogh, por exemplo, né? Até hoje não se sabe se ele realmente tinha algum tipo de problema mesmo mental, né? A questão é que ele começou a se achar louco, de tanto que a pressão era da sociedade na época em cima dele, dizendo: você é louco, você não tem sanidade, né? As suas pinturas, a sua inteligência, a sua genialidade. Então, muitas vezes, até por questões políticas, na nossa história, né, do planeta, não só. Muitas pessoas também pagaram com a própria vida, porque às vezes você não morreu ali crucificado, mas você morreu porque você se matou, né? Você morreu porque você quis cumprir um papel de ser o que a tua própria essência, ou o que você trouxe para o mundo era tão genial para a época, que as pessoas que não tinham sanidade para entenderem o que aquilo realmente significava. E aí as pessoas também se enforcam, se matam, cortam a orelha fora e morrem de depressão, porque elas não foram aceitas num lugar, né? Claro, é a mesma coisa que você está dizendo, só que eu estou tentando mostrar outras pessoas que morreram de outros modos, mas acabou sendo uma mesma coisa. Não mudaram uma época, mas meio que mudaram, porque os quadros, as obras estão aí até hoje, né? Quer dizer, então mudaram sim, mostraram sim o que era para ser mostrado. Né? Então, na hora, parece que não, morreu, não é nada. Mas peraí, por que fica por uma eternidade?
porque mudou o rumo das coisas, né? Mudou uma forma de ver, mudou um olhar, um paradigma, um prisma, sabe? Sei lá como a gente quer chamar isso. Enfim, gente, eu queria agora abrir para perguntas. E antes de vocês fazerem algumas, nem sei se vai ter pergunta, né? Pergunta que eu digo para a gente continuar o nosso bate-papo, o nosso questionamento. Será que a gente já tem uma hora de live? Alguém sabe? Você olhou aí? Tá. É provável, mas hoje o Instagram ele liberou mais tempo de live. O Paulo tá gostando da live, gente. Não, já faz várias semanas. Faz várias semanas assim, que mudou. Então eu vou abrir para. Eu vou pedir uma coisa para quem está aí agora. Aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho, né, gente? Vamos apertar esse aviãozinho aí, ó. Vamos mandar essa live para 5 amigos e chamar todo mundo para esse final de live, que provavelmente a gente vai discutir outras coisas ainda que não foram faladas e vocês vão. Agora vai ser uma parte interativa da live. Por isso que eu queria chamar mais gente. Vamos lá? Vamos lá, tô mandando aqui, gente. Vamos mandar para pelo menos uns 5, tá bom? Tô mandando para umas 5 pessoas aqui, pelo menos, ó. Quem será que gostaria de estar nesta live? Aê, mandei. Não, eu quero avisar vocês, não que eu queira ficar cheio de coraçãozinho, mas eu quero avisar vocês que eu descobri numa live, assistindo a uma live um dia desse, e ele falava, apertem agora no coraçãozinho. As pessoas apertavam no coraçãozinho, ficava explodindo. Paulo, o Instagram naquele momento pegava a live e espalhava para muito mais gente. Então, muito mais gente ficava sabendo daquela live, né? Então, não é só mandar no aviãozinho. Se a gente apertar o coração, é que eu não consigo apertar o próprio coração, né? Só se apertar esse. Mas quem tiver disposto aí a apertar o coraçãozinho, tá o dedo aí que vocês vão ver que vai aparecer mais gente na live. E vou abrir para perguntas aqui agora, que caso alguém queira ativar perguntas e ativar comentários, que eu tinha desativado tudo. Então, alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode escrever Paulo, Parará, Karina, Parará, ou pode não escrever nada de para quem vocês estão perguntando. E a gente vai respondendo aqui de acordo com o que a gente quiser. Você tem alguma pergunta enquanto isso, Paulo? Pergunta? Não necessariamente. Mas a gente pode dar continuidade de certos comentários a respeito disso. A gente tinha comentado sobre paradigmas há pouco. E até fiquei de explicar paradigmas, né? Que pode ser útil aqui para o entendimento das pessoas. Paradigma, assim, a grosso modo, é uma espécie de norteador do pensamento que é um pensamento dominante em qualquer área de conhecimento, né? Então, assim, existem os paradigmas científicos hoje, existem os paradigmas políticos, existem os paradigmas sociais, e paradigma para tudo, né? Paradigma em si não significa algo ruim. Geralmente a gente trata como algo ruim, mas não, é só um norte. É um jeito da gente compreender as coisas em cada momento, em cada época, em cada cultura. Mas o que nós estamos conversando aqui envolve, inclusive, o aspecto problemático dos paradigmas, enquanto definidores de padrões. Então, assim, para a gente entender como é que um paradigma nasce, é uma situação real e é engraçada, inclusive. Mas, assim, no século XX, um grupo de cientistas estudando o comportamento de alguns macacos numa jaula, 5 macacos dentro de uma jaula. Nessa jaula havia uma escada, tá? E no alto dessa escada, os pesquisadores colocaram um cacho de bananas. Macaco é banana, certo? Pelo menos a gente aprendeu assim. Normalmente sim. E aí eles observavam o comportamento desses 5 macacos. O que inevitavelmente aconteceu? Um macaco subiu a escada para pegar as bananas. Nesse momento em que o macaco subiu a escada,
Os 4 macacos que estavam no chão, eles recebiam um banho de água gelada. Se incomodavam, ok. E toda vez que um ou outro macaco subia para pegar a banana, porque todo macaco quer a banana, os 4 que ficavam no chão recebiam um banho de água gelada. Esses macacos, na inteligência deles, de tanto eles levarem banho de água gelada, eles foram percebendo que eles só passavam por esse desconforto na hora em que um subia a escada para pegar a banana. Aí, eles começaram a fazer o quê? Na hora em que um deles ia subir a escada, eles pegavam esse macaco, tiravam da escada e davam uma surra nesse macaco. Ele não subia a escada mais. Aí, esse macaco já não subia mais a escada, porque queria apanhar. Um outro não aguentava depois e queria pegar a banana, mas daí todos pegavam esse macaco e davam uma surra nele. Aí ele não subia mais. A hora em que os 5 macacos já não subiam mais a escada, aí os cientistas faziam o seguinte: tiravam um desses macacos e colocavam um novo. Então tinha um novo e 4 antigos. Esse novo nunca tinha apanhado. E ele subia a escada para pegar. Aí daqui a pouco ele parava de subir a escada. Aí, toda hora, os cientistas trocavam um dos macacos, dos antigos, e colocavam um novo. Daqui a pouco, já tinha 5 macacos novos e nenhum outro antigo. Só que, toda vez que um macaco subia a escada, ele apanhava. Toda vez, mesmo os macacos novos, subia a escada, ele apanhava. Só que o que acontece? Esses 5 macacos novos não tinham tomado banho de água gelada. Eles apenas repetiam o comportamento aprendido dos anteriores. Então, a grande pergunta que ficou nesse estudo é: se fosse possível perguntar a esses macacos e eles responderem a seguinte questão: vem cá, por que é que toda vez que um de vocês sobe a escada, vocês batem nesse macaco? Os macacos dos novos, né? Eles provavelmente diriam: não sabemos, isso sempre foi assim por aqui. Então, um paradigma é mais ou menos isso, daquilo que diz respeito a questões negativas da vida, né? Do comportamento da sociedade. A gente vai repetindo comportamentos. Aprendi uma coisa da família e fico repetindo. Aprendi um comportamento e fico repetindo. Os meus amigos fazem tal coisa, eu fico repetindo. E aí eu me torno só mais um no meio de uma multidão dominada por um paradigma totalmente ultrapassado, desnecessário, que não contribui com nada. É necessário pensar. É necessário usar a liberdade para raciocinar, para pensar e ver se não estamos repetindo padrões que não contribuem com nada. Do mesmo jeito que não contribuem em nada os macacos baterem naquele que subir a escada. Né? A gente faz tanta coisa, Karina, que não tem sentido nenhum, não tem função nenhuma, mas a gente repete porque tradicionalmente a coisa é assim, só que não há raciocínio sobre o comportamento ser diferente ali, fazer o diferencial. A gente só repete de forma irrefletida. A mesma situação, uma história semelhante, uma história que Chico Xavier contou certa vez de uma moça que um dia convidou uma amiga para jantar na casa dela. Essa amiga foi e essa pessoa que a convidou assou um peixe, fez um peixe assado, elas comeram e essa amiga que foi até a casa dela gostou muito, o peixe estava muito saboroso. Só que esse peixe tinha uma coisa só diferente. Ele tinha o rabo cortado. Aquele peixe que você faz no forno inteiro, só que ele tinha o rabo cortado só. Ela achou curioso, ela falou, o prato estava gostoso, tudo, mas ela achou curioso porque o peixe estava cortado. Aí ela perguntou para a anfitriã: por que seu peixe está com o rabo cortado? Aí ela falou: eu não sei, a minha mãe fazia assim, eu aprendi com ela e é assim que eu faço. Aí um dia elas foram perguntar para a mãe: mãe,
por que o peixe que você me ensinou, a gente corta o rabo? Aí ela falou a mesma coisa, eu não sei, eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe fazia assim e eu repeti e te ensinei desse jeito, que era o jeito que eu sabia fazer. A mãe da mãe estava viva ainda. E elas foram na casa da mãe, ou seja, da avó, e foram questionar por quê? Fulano, por que essa receita que a gente passa de família em família, a gente corta o rabo do peixe na hora de assar? É algum segredo? É algum ritual? É uma simpatia? Ou isso dá uma diferença no gosto do peixe e tal? Era isso que elas pensavam, né? Aí a avó fala, não, sabe o que é, minha filha? É que na época em que eu aprendi a fazer esse peixe assado, o meu forno, não era esses fornos de agora, era um forno muito pequenininho e não cabia o peixe inteiro. Então eu cortava o rabo do peixe para caber dentro do forno. Hoje não precisa. Então, ou seja, a repetição de padrões, ou seja, um paradigma que se criou na família do modo de fazer o peixe assado. Uhum. E hoje, quantas coisas, Karina, a gente faz, ou seja, quantos rabos de peixe a gente corta na nossa vida cotidiana, sim, sem saber, sem se questionar se aquilo é necessário ou não, se faz sentido ou não, se eu não estou só repetindo padrões, né? Tem muita coisa. As nossas crenças são Tem o rabo muito do rabo peixe. cortado, viu? Uhum. Tem muito rabo cortado por aí, meu, que a gente corta e não sabe nem por quê. É exatamente isso que você falou do peixe. Exatamente, Às vezes maravilhoso. as coisas que a gente fala, os hábitos que a gente tem, o modo como a gente se relaciona com as pessoas, tem muito a ver com essa herança familiar, como tem que se comportar, como você tem que entender o relacionamento. Tudo isso é repetição de padrão. Mas não é possível a gente quebrar com esses padrões, desde que haja essa ousadia no campo da reflexão, da autoobservação, da autoconsciência. Só que isso é anormal. Uhum. O modo normal, o normal no sentido do comum, nosso modo padrão comum de ser é agir ou nos impulsos, ou de forma inconsciente, fazendo as mesmas coisas de sempre. Né? Fazendo por fazer. E o que é a mesma coisa de sempre, ou o modo normal de ser na nossa sociedade? É acordar todo dia, trabalhar, comer, voltar para casa, comer, se relacionar com alguém, dormir, acordar no outro dia, comer, tomar o seu banho, trabalhar, comer, voltar para casa. E há quantos anos estamos fazendo isso? Em que isso está edificando a nossa vida de formas diferentes? Em que isso está acrescentando valores ou conteúdos? Em que isso está fazendo evoluir as coisas na sociedade? Quando a gente falou no anúncio da live, você falou, né? Sobre ser mais um. É isso que as pessoas estão sendo, mais um. Mais do mesmo. E o mais do mesmo não faz diferença. Mais do mesmo não tem a utilidade que o mundo requer, que o mundo precisa. E nós precisamos pensar de forma global, a gente precisa pensar de forma macro. Isso não é exagero da nossa parte. É justamente por a gente considerar isso como uma bobagem, papo de maluco, de bicho grilo, é que as coisas continuam como estão. E vão continuar até que a gente decida pensar desse jeito mais profundo. Né? Eu tenho que fazer a diferença. As regras servem para serem quebradas, sabia? E quando eu falo isso, meus amigos morrem de rir. Quando alguém me põe uma regra, eu falo, que ótimo, gente, regra serve para ser quebrada. Isso não quer dizer que eu seja anarquista. Isso não quer dizer que eu vá desrespeitar o mundo. Isso só quer dizer que você pode ter uma saída B, C, D, E, F, X, W, Z para um mesmo tipo de
Desculpa, é a solução, saída para o mesmo tipo de problema. Você não precisa solucionar tudo ou não solucionar, porque aquela única maneira de solucionar não está mais dando certo. Aí você fala, não dá para solucionar esse problema, eu não sei resolver. Sabe sim, para de querer solucionar do mesmo jeito, vai buscar uma alternativa, vai ser mais criativo, vai tentar. O cientista, meu, ele só é cientista porque ele tenta muito. Ele tenta milhares de vezes. Eu até quero aproveitar essa live para dizer, assistam na Netflix. Vou falar em português, né? O cérebro cria. O cérebro cria. É incrível entender como. Claro, muitas pessoas fazem isso sem saber o que estão fazendo, outras nem fazem e outras começarão a fazer depois que assistirem isso. Para quebrar mais um paradigma de que, tipo, só artista é criativo, só cientista é criativo, porque ele tenta isso, tenta aquilo. Todos nós somos infinitamente criativos. Eu também sou professora de criatividade na Conexão FGV, de 2 cidades, e também na internet agora. A criatividade, gente, não precisa ir lá só para estudar neurociência, não. A criatividade no dia a dia, né? Você entender que fazer é diferente, algo que o Paulo acabou de falar. Cara, porque eu acordo, escovo o dente, tomo banho, vou para a mesa, sento na mesma cadeira, pego, tenta comer o garfo com a outra mão. Ah, mas eu não sou destro. Dane-se. Mas faz o teu cérebro funcionar. Coloca o teu computador, está sempre aqui, com essa mesma paisagem atrás. Muda, põe na outra, vai para a sala. Coloca a roupa diferente, muda. Eu faço rabo de cavalo baixo, hoje eu quero fazer algo. Muda as coisas. Tenta pensar em possibilidades. Porque sabe o que você está fazendo? Você está sendo mais altruísta. Todas as vezes que a gente pensa em possibilidades, mesmo que um campo, como diz também Paulo, do micro para o macro, você está saindo do ego, do egoísmo, para o altruísmo. Sabe por quê? Você está enxergando mais possibilidades, você está vendo mais o mundo e não só o seu umbigo. Você está vendo mais as paredes da sua casa e não só a sua caneta e o seu olho no computador. Né? Como é que a gente amplia a percepção? Olhando e enxergando as coisas. Não basta olhar. A gente tem que conseguir enxergar, conseguir ver. Eu posso olhar para cá e não ver nada. Estou aqui na live, olha, vamos para lá, minha cabeça não está vendo nada. Mas se eu olhar e quiser ver, eu estou vendo uma parede, estou vendo um cinzeiro, estou vendo um quadro. Quantas coisas na nossa casa a gente passa por elas e não vê mais? Você não vê mais. Se eu te perguntar as coisas que tem de detalhes na tua casa, as cores do teto de uma parede, quantas paredes coloridas tem na tua casa? Às vezes o cara não sabe. Ele não vê, ele olha, mas ele não vê, né? Não enxerga. Então, esse documentário na Netflix, e pode existir, ele não é chatão, não, ele é incrível. Ele mostra, Paulo, como que é dessas pequenas possibilidades, tentativas e coragem para entrar na zona de risco, entrar em jogo, que você sai do habitual, sai da zona de conforto, mas é só ali que você é vulnerável, mas é só na vulnerabilidade que a gente aprende a ser forte. É ali que a gente também tem os maiores ensinamentos, né? Quando a gente não tem medo de errar. Eu vou arriscar, mas eu vou errar muitas vezes para poder acertar. Ninguém chega num campo de basquete acertando uma cesta que você nunca pegou numa bola de basquete. Erra 1000 vezes para acertar a primeira cesta e tudo bem. Né? A gente quer tanta excelência, colocaram tudo na nossa cabeça que a gente tem que ter excelência em tudo, que a gente agora está no imediatismo louco de tipo, eu tenho que nascer e ser excelente. O cara entra num curso na internet, ele faz um dia de marketing digital e fala, mas como é que eu não tenho seguidor? Eu estou fazendo marketing digital, eu não estou conseguindo, pô, eu sou um nada. Cara, calma. Calma, tem gente estudando há 15 anos para poder hoje ter tal coisa. O outro está fazendo vídeo há 500 anos. O outro não sei o quê. Calma, né? Então, é isso. Ninguém quer perder, ninguém quer cair para levantar. Né? A pessoa quer se colocar numa situação de excelência o tempo todo. Não, gente. E vou falar uma coisa, palestra, Paulo. Minha nova palestra tem a ver com o fracasso, né? Eu falo a importância do fracassar. E quando eu estava fazendo essa palestra, escrevendo agora na pandemia, tal, já tinha começado antes, né? Mas na pandemia que eu estudei mais e tal, eu pensava assim na minha cabeça, meu,
Quando eu chegar nas escolas ou empresas e disser que eu tenho uma palestra chamada Importância de Fracassar, os caras não vão querer comprar nunca. Vão falar, o que é essa louca que eu estou dizendo para os meus alunos que o importante é ele ser vitorioso, bom, excelente, e a louca vem aqui falar que o importante é fracassar. E aí eu comecei a entrar no campo de pesquisar, fracassar, pessoas que fracassaram. Além de eu ter visto, óbvio, que quanto maior você é, mais histórias de fracasso você tem na sua vida. Né? As pessoas que mais fracassaram são as que chegaram mais longe, é óbvio, porque elas foram mais, elas caíram e levantaram muitas vezes, inúmeras vezes, infinitas vezes. E aí, para finalizar essa história do fracassar, eu estou muito mais forte em fazer essa palestra, porque eu fui ver, por exemplo, a história da autora de Harry Potter, que é um dos livros, a gente sabe, o segundo mais vendido no planeta. Planeta. Primeiro, segundo, né? Ela, quando vai falar da história dela, Paulo, tenta ver, isso tem no YouTube, você até já conhece, ela começa a falar o tanto que ela é grata aos fracassos da vida dela. Que se ela não tivesse fracassado tanto, ela não seria a profissional, a pessoa que ela se tornou no mundo, sabe? Pro mundo, né? Enfim, e aí você vai. Aí quando eu comecei a ver, Karina, não é isso, não. Tá ok teu caminho, é falar que a questão não é que eu vou mandar as pessoas fracassarem. Eu só vou fazer elas entenderem a coisa da mudança de paradigma. Né? Qual é o significado de fracasso na tua vida? O quanto ele vem para te beneficiar e não para te prejudicar. Desde que você entenda que ele vem, que ele é um aliado, cara, que você abraça as possibilidades de fracasso, você vai ser muito vitorioso. Você vai atingir, chegar, né, em muitas vitórias. Porque você simplesmente entendeu que aquilo faz parte do crescimento, do caminho, da evolução e de dar passos mais altos. Né? Senão você pararia ali. Você faz um negocinho, acertou, ficou rico, e assim você não vai ter, não vou fazer mais nada. Para aqui. Quando você erra, quando você tropeça, quando você cai, opa, ou você para, estagna, ou você fala, não, não tô sentando isso não, cara. O que eu aprendi com isso? O que eu posso aprender com isso? Ou, não sei agora. Agora é um fracasso para mim. Mas continuando a minha caminhada, eu vou entender que aquilo lá atrás foi extremamente importante, né? E por aí vai. Então, é abrir as possibilidades, né? O campo da semântico, né? Olhar para tudo, ser curioso, né, Paulo? Quando a gente viaja, não é assim, a gente vai para um lugar, a gente vai para um lugar, você fala, meu, né? A gente tá, na verdade, é a gente que mudou. A gente está aberto. Você chega num lugar e fala, meu, olha essa pedra. Não tinha foto da pedra. Meu, pedra. Tem pedra em toda esquina, cara, mas eu nunca vi uma pedra. Eu não dou importância para a pedra da minha cidade. Mas quando eu vou para um lugar, tem a formiga. Gente, olha uma formiga. Olha a joaninha. Meu, fazer uma selfie com essa joaninha. Oi, eu tenho joaninha no meu escritório, mas eu nunca vi a joaninha. Uhum. Esse estado de espírito, de curiosidade que a criança tem, né? Do novo, do olhar para tudo sorrindo, olhar, sorrir para o mundo. Isso é um belo de um momento essencial. Isso é a nossa essência, a nossa criatividade. E mais do que isso, volto a dizer, isso é o começo para o altruísmo. Olhar para fora da gente é o primeiro passo, na minha leitura, para o altruísmo, para o mundo, olhar para o outro, enxergar o outro, ver o que o outro precisa, ver como eu posso servir ao outro, ao mundo, né? Do que a gente só vê o que eu preciso. O que eu. Tem nem o que falar, só fazendo careta mesmo. Né, Paulo? Uhum. Você consegue ter esse estado de, sei lá, de curiosidade, não sei, no dia a dia, o tempo todo, mas você, em que momentos na vida você se pega nesse estado criativo, contemplativo, de entrega mesmo, de tipo, eu sou muito mais no mundo do que eu mesmo? De certo modo, eu tento fazer isso todo dia. Eu tenho certas disciplinas pessoais que eu vivencio desde que acordo, em que eu procuro dar um sentido mais amplo para tudo, né? Inclusive disciplinas pessoais no campo de observar mais as coisas, literalmente, de perceber o que até então não estava percebido. Não que não existia, mas que não estava percebido.
seja, de ampliar minha visão da realidade ao meu redor. Então é aquilo, uma cor diferente, um detalhe diferente, porque a percepção ela é fundamental para que você consiga se locomover no mundo da melhor maneira possível. Um exemplo simples, bobo até. Se você não tem boa percepção por falta de atenção, você quebra copo, você bate o dedinho na quina da mesinha, você perde a chave, você acaba tendo muito prejuízo físico e financeiro, inclusive. E a capacidade de perceber as coisas te previne disso e amplia as possibilidades do modo de interagir com a realidade. A realidade ela é muito, mas muito mais do que aquilo que a gente percebe. É muito mais. A nossa faixa de percepção ela é muito pequena. Por vários motivos. Um deles é a própria configuração cerebral. O modo como o nosso cérebro está configurado faz com que a gente perceba pouco mesmo da realidade. Os cientistas, veja só, a cada um segundo, cada estalar de dedo que a gente dá, passa pelo nosso cérebro em torno de 400 bilhões de bits de informação. 400 bilhões de bits de informação. Bits é uma medida para informação. Só que o nosso cérebro ele é configurado de um certo modo em que desses 400 bilhões, com B de bola, bits de informação, o cérebro da gente consegue decodificar 2.000. Então é uma diferença muito gritante. A possibilidade de percepção do nosso cérebro, né? Então tem muita informação que a gente não está decodificando, está passando pelo cérebro, mas não está decodificando. Quem que amplia mais essa possibilidade de percepção dos bits de informação? Quem exerce a atenção plena, a atenção ao que de fato está acontecendo externa e internamente. Lá no começo você falou que muitas vezes os seus alunos não conseguem denominar uma emoção. Muitas vezes eles não conseguem perceber a emoção, quanto mais denominá-la. Verdade. Primeiro precisa passar pela percepção da emoção, porque falta essa capacidade de observar, de estar atento. A nossa mente, normalmente, assim, a nossa mente ela não está configurada para perceber detalhes. No geral, a gente percebe as coisas de forma um pouco mais ampla, né? Existem exceções. Mas a nossa mente, desde sempre, ela sempre esteve configurada para o modo ansiedade. Um nervosismo natural. Que faz com que, sim, a gente olhe para todos os lados para preservar a vida. Do mesmo jeito que os animais no meio da natureza. E não para ficar concentrado em alguma coisa por um certo período de tempo. A nossa mente, ela não, naturalmente, ela não é assim, concentrada e atenta. Todos os animais, inclusive o humano, tem um certo nervosismo e uma ansiedade de não se focar em certos detalhes, a não ser que esses detalhes te permitam garantir a sobrevivência. Mas, não, a gente não faz isso. E a gente está assim até hoje. Hoje a gente olha para muita coisa, mas não enxerga muita coisa, a gente não enxerga nada, né? A gente escuta muita coisa, mas não ouve muita coisa ou não ouve nada, certo? Porque nós não temos, salvo quem é surdo, nós não temos dificuldade de escutar. Nós temos dificuldade de assimilar o que entrou pelo ouvido, pela orelha. O cérebro, se ele está preso em outras coisas, ele não percebe. Você olha, mas não enxerga. É isso que acontece o tempo todo. Então, o treinamento mental, ele é fundamental para isso. Eu estava falando que eu tenho certas disciplinas pessoais e uma delas é tentar fazer isso. Ampliar a minha consciência no sentido de percepção das coisas para que eu tenha uma melhor interação com a realidade na qual eu estou inserido. E com isso,
eu posso produzir a minha evolução pessoal e melhor contribuir com a evolução social dos seres ao meu redor, né? E seres aqui inclui outros seres vivos além do humano. Muito legal. Paulo, eu vou propor um negócio aqui agora, e eu acho que quem está aí com a gente e está ouvindo esse papo poderia nos ajudar dizendo o que acha, tá bom? Um dos princípios básicos do teatro é exatamente essa coisa do viver o presente, né? O aqui e agora, né? Tá concentrado aqui, não existe mais nada agora para mim, a não ser essa live. Estou totalmente concentrada no Paulo e tentando, como ele falou, né? Ao invés de estar entrando aqui, eu estou tentando perceber tudo. Enfim, é um treino. É uma prática, né? Não é fácil você estar aqui, né? A gente está aqui de corpo, a cabeça está lá fora, ou daqui a pouco tem que ir para o supermercado, sabe? A coisa da ansiedade, né? E eu acho que a gente poderia, Paulo, fazer uma. Se você achar que é legal, tá? Só estou dando uma ideia. Fazer online hoje, né? E depois, mais para frente, quem sabe a gente até fazer presencialmente. Aqui presencial a gente só vai pegar Vale do Paraíba. E se a gente fizer online, a gente pode pegar muito mais lugares. Fazer uma masterclass, um encontro nosso como profissionais, porque eu acho que nossas linhas se cruzam muito, né? Se cruzam muito, tem muito a ver. A começar pelo lance da importância do autoconhecimento e tal. Então, acho que a gente poderia, de repente, fazer um encontro online, que pode se chamar masterclass, no qual eu poderia entrar, de repente, com a prática, sei lá, com a dinâmica, com as dinâmicas, né? Sobre isso, sobre o aqui e agora. Você também, de repente, a sua dinâmica tem a ver com respiração, o que você quiser. A gente poderia montar algo experimental e ver como as pessoas saem dali, né? Como é uma experiência de, sei lá, 4 horas num dia, sabe? Só tentando viver aquela situação, aquele presente, aquele momento, aquelas pessoas, aquela linguagem, etc. Aquela troca. E, de repente, ouvir as pessoas depois, e dependendo do que foi alcançado ou não, daí a gente pode até, sabe, pensar nisso mesmo. Porque tem tudo a ver. E o mais legal, eu sou de uma área muito diferente da sua, mas a gente se encontra nos fundamentos, a gente se encontra, cara, nas premissas, a gente se encontra nas coisas que estão, né, nos objetivos, talvez. Nos propósitos, não é nem objetivo, nos propósitos. O que você acha disso? E vocês que estão aí com a gente, o que vocês acham disso? Vocês acham que seria legal fazer um experimento desse? Deixa eu ver se eu tirei os comentários. Os comentários estão desativados, a louca perguntando o que vocês acham disso? Por telepatia, o cara tem que me responder. Ativar os comentários. Quem quiser pode escrever ou perguntar. O que vocês acham? Vocês acham que seria legal? Vocês acham que daria que é uma boa ideia isso? E você, Paulo, o que você achou dessa ideia? Eu considero uma ideia muito produtiva e positiva, porque é uma iniciativa boa, é uma iniciativa inteligente, é uma iniciativa que vai ao encontro dos propósitos que nós estamos defendendo nessa live. Então, da minha parte, sim. Eu me coloco à disposição para a gente fazer um trabalho como esse. É para você mesmo, Paulo. Você falou, eu topo. É para mim, saber. Muito bom. Né? E assim, e é um trabalho que vai ser mais profundo do que a live, obviamente. Essa live a gente está num papo bem informal, um papo bem descontraído, sem preparações, sem nada nesse sentido. Onde a gente está fazendo essa tempestade aqui de ideias, de comentários, de exposição da percepção sobre os propósitos maiores da nossa existência e do que a gente pode fazer para ir além. E esse Masterclass, acredito que vai acrescentar bastante a quem for participar. Conteúdo mais profundo, como disse, mais amplo, mais rico, no sentido teórico e vivencial, que é extremamente importante. Tentar produzir
transformações mesmo, né? É, que pode ser, sei lá, seja você mesmo, que pode ser, qual é a tua frase que eu adorei e divulguei hoje? O quão prejudicial pode ser, né, você ser tão normal. Eu amei isso, porque realmente é o que você Uhum. explicou em algum momento da live, chega a prejudicar a gente, porque a saúde mental não aguenta, né? Sim, Enfim, sim. aí a gente pensa num tema e Sim, desenvolve e precisamos unir pessoas que estão passando por essa dificuldade. Qual dificuldade? A dificuldade de não poder ser aquilo que ela deseja, sim. pelos receios, pelos medos, pelas críticas. Mas há muita gente aí que tem um eu anormal que precisa sair de dentro da caixa, né? Uhum. Há muita consciência encaixotada. A gente precisa tirar essas consciências de dentro da caixa para que esse ser potencial possa vir ao mundo e dizer a que veio, no sentido de contribuir, deixar sua marca no mundo. Ótimo. Pode ser mesmo despertar da consciência, né? Porque muitas vezes a pessoa só não sabe que ela pode, né? Só não sente que ela pode, só nunca parou para pensar que ela pode, só nunca disseram a ela que ela pode, né? E ali a gente mostra as infinitas possibilidades que existem e que ela pode sim, só depende dela, né? Olha, aqui para mim não está aparecendo nada. Alguém está escrevendo alguma coisa? Não, né? Aqui para mim não aparece nada. Para mim, pergunta, eu tô vendo um monte de coraçãozinho subindo aqui. É, então acho que é só coração mesmo. As pessoas nos amam, mas não querem falar nada. Oi, gente, então eu acho que a gente pode ir finalizando, né? Falamos tudo, agora não está rolando uma interatividade, então a gente pode deixar isso até para Masterclass. Vocês que estão aí na live já estão sabendo que a gente vai aprontar mais uma aí, muito legal, inclusive. E eu, da minha parte, quero super agradecer ao Paulo, né, por ter aceitado a nossa live, que nosso bate-papo informal aí para essa troca de reflexões, né, de ideias. E agradecer pelo profissional que você é também, porque assim tanta gente pode ganhar com isso, né? E agradecer a galera que está aí na live, né? Quem esteve, quem está. Se quiserem mandar a live, eu vou deixar salva também, tá, Paulo? No meu Instagram, né? E aí, quem quiser pode mandar. Porque tem muita coisa boa aí que a gente refletiu, acho que serve para muitas coisinhas serem desencadeadas, tá bom? Então, do meu lado, um beijo para todos, obrigada mesmo. Agora eu vou deixar o Paulo finalizar. Uhum. Olha lá, adorei o conteúdo, estou escrevendo. Ai, que bom, Bom, Flavinho. Ó, outro bom, gênio. Um gênio falar que adorou o conteúdo, então o conteúdo foi bom, viu? Flávio Jardim é um homem, nossa, genial. Um cara que mora no Rio de Janeiro, que eu admiro muito, profissional absolutamente top de linha. Obrigada, Flavinho. Eu vi que você acompanhou a live toda. Obrigada mesmo. O simples é sempre o mais difícil, mas o mais profundo. Concordo. uhum. Isso aí. Bom, da Verdade. minha parte, agradeço a você, Karina, o convite. A ideia foi sua e eu, obviamente, não teria como recusar essa troca de ideias numa live como essa. A intenção é sempre agregar algum valor, alguma reflexão, alguma ideia que empurre as coisas um pouco mais para frente, a gente sair do lugar comum que a gente está há séculos ou mesmo milênios, e só precisa de, como disse, ousadia, como você também falou, ousadia, a coragem para enfrentar as situações e uma certa casca grossa aí para receber as pedradas, né? Metaforicamente falando. Mas o importante é que a gente siga sempre em frente, jamais se detendo, ainda que as coisas não sejam fáceis nesse campo que a gente está falando. Mas é necessário que mais consciências sejam desencaixotadas. É necessário que a gente traga o potencial humano para fora e faça aquilo que a gente veio fazer no mundo. Nós não estamos aqui só para aumentar a população do mundo e nem só para enfeitar o mundo, apesar de belos que somos. Nós estamos aqui para transformar a realidade.
Só o ser humano pode fazer isso. Tá? Só o ser humano pode fazer as coisas progredirem. Só o ser humano pode inovar. Só o ser humano pode criar. Só o ser humano pode imaginar algo além. E é essa a nossa função como espécie, fazer as coisas serem diferentes. Então, eu convido todo mundo que nos escutou, que nos escuta, né, e assiste nesse momento, a dar esse passinho, ousado, corajoso, mas um passinho que vai valer muito a pena no final das contas, não só para si, mas para todos.